é King e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E como as perguntas de vocês, às vezes, envolvem fundos, algumas outras coisas que nem sempre são estritamente renda fixa, a gente trouxe um convidado hoje para responder as dúvidas de vocês. Estamos ao vivo no Facebook, deixei uma enquete também para vocês no nosso Instagram, se vocês já investem em fundos imobiliários ou não, responde lá para a gente ter uma ideia em que pé que vocês estão. E hoje eu recebo, além do nosso especialista em renda fixa, Roberto Indé, que está aqui toda terça-feira com a gente, tudo bom? Tudo bem. E o Giancarlo, que é analista da XP Investimentos. Tudo bom? Tudo bom, Verus, com você? Tudo certo. Então, muita gente fala sobre o fundo imobiliário como se ele fosse uma opção também de renda fixa, como tesouro direto, mas não é bem assim, né? Qual a diferença? Esse é um grave engano, né? Na verdade, a gente tem até num histórico recente, nos anos 2012, 2013, em que foi feita uma venda por parte dos agentes do mercado financeiro errada, em que foi vendido esse produto como se fosse uma renda fixa. Esses fundos imobiliários não são uma renda fixa. Eles são basicamente um ativo de renda variável com um pouco menos de volatilidade. Se a gente for comparar o Ibovespa, por exemplo, com o principal índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, a gente tem metade da volatilidade no IFIX do que o que a gente tem no Ibovespa. Mas existe volatilidade, ou seja, não é um mercado, não é um ativo travado onde você vai ter uma renda fixa garantida a despeito de qualquer coisa. Existe risco no fundo imobiliário, só que num grau um pouco menor. Pouco menor que a Bolsa. Um pouco menor que a Bolsa. Você depende da economia real. Falando aqui principalmente de fundo de tijolo, depois acho que é melhor a gente segmentar um pouquinho, mas você depende da economia real. Você depende de uma taxa de vacância melhorar, ou às vezes ela piora, isso impacta a sua cota. Você depende do preço do aluguel por metro quadrado. Essas coisas são consequências da atividade econômica, da demanda por espaços de uso corporativo, espaços de galpões logísticos, shopping centers. Então, tudo isso é reflexo da economia real, e a economia real oscila. A gente tem os ciclos econômicos para mostrar isso. Então, aí foi um grande erro. O pessoal vendeu isso como se fosse renda fixa, quando não era. Machucou muita gente, algumas pessoas acabaram criando um pouco esse ranço, mas eu acho que agora a gente está num momento muito propício, a gente está vendo uma dinâmica muito favorável para fundos imobiliários. Dessa vez eu acho que está sendo feito um educacional diligente para a equipe da equipe da XP, para os clientes, para a gente conseguir convencer e mostrar que isso é um produto parelho ao que o cliente tem de imóveis na pessoa física. Então, ele tem um apartamento alugado, um galpão, um escritório. Isso é um fundo, ou seja, um ativo que faz jus a esse tipo de investimento, que é o investimento em ativos reais, ou seja, imóveis propriamente ditos. Tá? Então, essa é a diferença. Eu acho que é interessante, você colocou a questão da valorização, até da desvalorização da cota pelos fundos imobiliários serem negociados em bolsa. Isso está muito claro. Agora, o que outras pessoas também colocam, e aí pode ser essa questão de ser renda fixa ou não ser renda fixa, porque aí você tem aquela rentabilidade garantida, pago pelos fundos, dado a entrada de recursos. Isso a gente pode considerar renda fixa ou também não? Nesse sentido, sim, aí seria uma renda fixa no período em que há a renda garantida, mas aqui você está incorrendo num risco de crédito porque você tem um devedor que está honrando esse pagamento. Agora, só um ponto na renda garantida. A gente já não tem mais fundos imobiliários sendo lançados com renda garantida nos moldes que foram feitos lá atrás. Então, lá atrás a gente tinha uma captação de recursos e aí uma obrigatoriedade daquele credor de honrar durante um certo período uma distribuição X de rendimentos. Esse modelo meio que acabou, até porque isso confundiu um pouco o pessoal. Então, a gente está vendo hoje em dia que os fundos que estão sendo lançados não têm essa característica. A gente tem uma característica parecida, mas não é isso. Por exemplo, no fundo que foi lançado da Vinci, de shoppings. O fundo da Vinci tem um compromisso... Que o código de negociação é o VISC 11. É VISC 11. É VISC 11 é o código dele. Então, nesse caso, existe um compromisso da gestão de atingir pelo menos 7,25% de dividend yield no ano, tá? Mas não é uma garantia de distribuição. Como que ele consegue atingir esse compromisso? Se a distribuição de proventos for menor, ou seja, se a receita dele que ele oferir no período for menor, ele vai abrir mão da taxa de gestão, que é em torno de 1,26%, até fazer com que esse patamar se iguale. Mas você percebe, não é um compromisso. Se de fato a receita, por exemplo, caísse mais do que esse 1,26%, a diferença do 7,25% fosse maior, aí você não atingiria. Mas a gente entende que essa possibilidade é bem pequena. É diferente a renda garantida, tá? A renda garantida era quando o cara tinha, de fato, um compromisso ali de distribuir um valor X por mês
e não sairia do caixa do fundo. Não é da geração de caixa do fundo, seria do bolso do credor. Essa é a diferença para renda fixa. Vou dar um exemplo de um fundo que tem ainda renda garantida. A maioria já acabou. É um fundo de shopping que chama General Shopping, o código FIGS11. Esse fundo ainda tem uma renda garantida até abril de 2019. Tá? Ali é uma garantida. Ele tem a obrigação de distribuir 83 centavos por cota até que o período se encerre. Aí você está incorrendo no risco de crédito do credor, que no caso é a General Shopping. Não tem a ver com a geração de caixa do fundo. E por que isso acabou? Ele é negativo para os fundos que eles optam por negociar suas cotas na bolsa? Enfim, por qual razão isso acabou? Eu acho bastante negativo. Porque o que acontecia é que depois que a renda garantida acabava, muitas das vezes a geração de caixa do fundo não fazia referência ao que ele vem distribuindo. E, infelizmente, o pool de clientes que tinha investido naquilo, acho que não se atentava a isso. E o fato é que a gente via, depois do término, uma queda abrupta nas cotas para nivelar com o que o fundo estava distribuindo em termos de geração de caixa. Ou seja, era criada uma distorção. Era criada uma distorção, é isso. E aí muitos clientes ficavam chateados, enfim, reclamavam, não tinham entendido direito o mecanismo e acabavam com a percepção de que eles tinham perdido uma parte significativa do capital. Então, assim, isso não funcionou bem. O que a gente vê agora é que a gente não vai ter esse tipo de fundo mais sendo lançado. Agora os fundos vão ser baseados e lastreados na geração de caixa que ele provê. E acho mais dentro da realidade. É, né? O que deveria ser, né? Sim. Mais aderente. Você falou desse link dos fundos imobiliários, da rentabilidade com a economia real. E aí, com a retomada do crescimento econômico, aí que a gente ainda está engatinhando, mas estamos retomando, as pessoas já começam a pensar se vale a pena investir em imóveis, e o brasileiro tem muito essa cultura de comprar, né, ali, ou apartamento para alugar e achar que vai ganhar dinheiro com isso. O fundo imobiliário acaba sendo uma alternativa mais segura e mais rentável para quem quer investir no mercado imobiliário, mas sem precisar comprar aí a parte física. Física, né, direto. Esse é um ponto muito bom. O cliente que investe em imóveis direto, vou dar um exemplo aqui, um apartamento em São Paulo alugado rende em média 0,35% ao mês. E sobre esse rendimento a pessoa vai ter que pagar imposto de renda, que vai compor toda a renda dela, então provavelmente vai cair nos 27,5%. Tá? Além disso, a pessoa vai ter uma série de dores de cabeça com inquilino, com manutenção do imóvel, burocracia, imposto, etc. O fundo imobiliário, ele delega toda essa atividade para um gestor profissional. O fundo imobiliário continua sendo um investimento em imóveis, só que hoje em dia a gente tem um retorno melhor, em torno de 0,60%, 0,65% ao mês, isento de imposto de renda. Você tem esse upside da valorização, porque é um ativo real, é um imóvel de fato, só que você tem muito menos trabalho, ou seja, muito menos dor de cabeça mesmo na execução desse investimento. Ele é perfeitamente comparável em termos de alocação, ou seja, exposição a risco, de ter um imóvel na física. A diferença é que no fundo imobiliário você consegue adquirir imóveis muito melhores, muito mais sofisticados do que uma pessoa teria financeiramente condição de comprar se ela individualmente quiser comprar um imóvel. Vou dar um exemplo. Aqui na região da Faria Lima a gente tem uma série de lajes corporativas que custariam muito para uma pessoa conseguir comprar, ainda que fosse uma fatia pequena. Através de um fundo imobiliário você consegue ter essa exposição. Tá? A economia real voltando, a gente vai ver uma melhora significativa de taxa de vacância. Vou falar aqui São Paulo mais ou menos, 23% a 24% de taxa de vacância para imóveis de lajes corporativas, que são esses que permeiam aqui a nossa região. E ainda é bastante alto, está na média? Isso aí chegou a ser 3% em 2011 e o patamar saudável seria 10%. Então a gente ainda está bem longe do que seria o patamar saudável e bem longe do que seria o suposto high desse mercado. Tá? Então, a economia voltando, a gente vai ver essa redução acontecer. Tá? A gente teve nos anos 2014, 15, 16 uma entrega muito grande de estoque. Porque os incorporadores tomaram essa decisão lá em 2010, 2011, às vezes até 2009, onde o Brasil ia muito bem e a taxa de vacância era pequenininha. Quando eles entregaram esse estoque, a economia estava muito deprimida, a gente teve 2 anos de recessão muito fortes e acabou que isso coincidiu com a entrega grande, a taxa de vacância subiu porque não tinha empresa querendo ocupar espaço. Na verdade, as empresas estavam tentando diminuir espaço. Daqui para frente, a gente não tem mais nenhum projeto na mesa. Ou seja, nos anos vindouros, a gente vai ter entrega de estoque zero. E a economia recuperando, as empresas vão acabar precisando de mais espaço e vão começar a absorver esse estoque, a taxa de vacância vai cair. Quando ela cai para baixo de 10%, o poder de barganha muda
da mão do locatário para a mão do proprietário. E aí o que acontece? O proprietário começa a colocar mais preço. Ele vai começar a pedir um preço do aluguel mais caro. E aí você tem mais espaço alugado com preços mais altos. Isso é receita na veia do fundo imobiliário. Receita vai virar distribuição de rendimentos, porque o fundo, lembrando, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro com base na metodologia de caixa. E esse rendimento aumentando vai fazer com que as cotas se valorizem também. A exposição é a mesma. O cliente vai conseguir ganhar com a economia real. Ou seja, ainda tem uma oportunidade de valorização das cotas para os fundos de lajes corporativas, pensando todo nesse racional, nesse cenário que você descreveu. Perfeito. Mais ou menos por aí. É isso. Não só lajes corporativas, eu acabei estendendo um pouco em lajes corporativas para dar um exemplo, mas isso também vale para shopping centers, em alguma medida para galpões logísticos, mas ele segue uma dinâmica um pouco mais diferente. Agora, as duas maiores classes que aproveitam essa recuperação econômica são lajes corporativas e shopping centers. Shopping centers pegam consumo de forma direta, né? O shopping, se as lojas vendem acima de um determinado patamar, ele começa a virar sócio dessas lojas e aproveita ali um pedaço das vendas. Então, o shopping pega essa melhora de forma bem expressiva. Aumenta o fluxo de veículos, vendas das lojas aumentam, a receita do shopping aumenta por consequência. Então, e ele acaba distribuindo um pouco mais para os cotistas do Isso. fundo. Shopping via fundo imobiliário é obrigado a distribuir rendimentos. Então, o shopping via empresa, às vezes o pessoal compara com uma empresa listada, uma Iguatemi, uma BR Malls. Na empresa listada, eles não são obrigados a distribuir essa geração de caixa. Muito provavelmente eles vão investir em novos shoppings ou fazer expansões, enfim, vão tentar uma estratégia de apreciação de capital no longo prazo. O fundo imobiliário é obrigado a distribuir. Então, essa é uma grande diferença. O fundo imobiliário tem um forte viés de renda, tá? Por isso que eu acho que ele foi confundido com renda fixa lá atrás. Mas ele não é uma renda fixa, ele só tem um viés de renda, tá? Acho que de lajes corporativas a gente falou um pouco. O shopping center vale ressaltar que é um nicho muito resiliente. O shopping, por ser muito diversificado, ele tem mais de 300 lojistas, raramente a gente vê a taxa de vacância chegando nos 23 que eu falei da laje corporativa. Vou dar uma ordem de referência. No auge, quando o Brasil ia bem, a gente tinha 1,7 de vacância na média nos shoppings. E no momento pior da crise, a gente teve 4,8, 5%. Então é um delta bem menor, bem mais comportado. Esse sim é mais seguro, é um negócio mais resiliente, tem um caráter um pouco mais defensivo. Acho que o cliente que está começar por shopping é uma ideia boa. Legal. Então, a gente está aqui, Verusca, ele falou de fundos imobiliários, de lajes corporativas e shopping center que ainda podem trazer boas oportunidades. Que outros setores a gente tem dentro do segmento de fundos imobiliários que podem trazer também alguma oportunidade, vamos chamar assim, de curto a médio prazo, que é que em geral os investidores acabam olhando, né? O que a gente tem de oportunidade para isso? Olha, na parte de tijolo, os fundos imobiliários eles podem ter basicamente cinco atuações, tá? Que seria laje corporativa, galpões logísticos, shopping centers, educação, ou seja, universidades, hospitais, aí uma sexta que seria hotéis. Só que dentro do IFIX, a gente tem um universo um pouco mais reduzido. Então, assim, a esmagadora maioria vai cair nessas três. Ou é laje, ou é galpão, ou é shopping centers, tá? Eu falei dessas duas, falta falar um pouquinho de galpão, a gente conversa depois das menores. Galpões logísticos, eles têm uma dinâmica diferente. O tempo para você construir um galpão logístico é de 6 meses a 1 ano. Então, a oferta e a demanda desse nicho tende a ser muito parelha. Claro, vai ter oportunidade aqui. A economia acelerando, as empresas vão precisar de mais centros de distribuição. Tem outra questão, tem o new commerce, que é o e-commerce avançado. Isso demanda centros de distribuição próximos das cidades. Então, a gente vai ter pressão por construção de novos galpões, etc. Só que como o ciclo de oferta é curto, dificilmente você vai ter uma pressão em termos de preço, ou seja, você vai ter preço pedido do aluguel por metro quadrado subindo de forma expressiva. Por isso, porque a oferta e a demanda elas caminham junto. Então, em termos de preço, não deve melhorar muito. Mas você provavelmente vai conseguir bons contratos, vai conseguir empreendimentos novos, que vão ser uma oportunidade de um rendimento bem estável, se for feito um contrato muito bem amarrado com uma empresa grande, por um período aí de talvez até 10 anos. Então, nesse sentido, a gente vai ter oportunidade em ativos logísticos também. Nos outros dois, educacional e hotéis e hospitais, a gente tem um pouco mais de receio porque ele segue uma dinâmica mais complicada. É difícil você, em termos jurídicos, conseguir manobrar uma revisão ou uma retirada de um inquilino de um hospital ou de uma faculdade, porque isso tem um cunho social. Sim. Então, é um pouco mais complicado.
O risco é maior. O risco é maior. Mas para quem está começando, está assistindo a gente agora, se interessou pelos fundos imobiliários, você disse que os de shopping são os mais interessantes. E falando sobre tributação, tem gente até aqui no Facebook, nós estamos ao vivo, se você quiser mandar a sua pergunta para o Giancarlo, pode deixar lá nos comentários do Facebook. Como que é a tributação dos fundos imobiliários, o que incide? Funciona assim, na distribuição de rendimentos, o fundo imobiliário, por lei, ele é isento. Tá, para a pessoa física, desde que a pessoa física não tenha mais de 10% desse fundo, desde que o fundo imobiliário tenha mais de 50 cotistas e desde que ele seja listado em bolsa. Tá? Então, o que é a maioria dos casos? O cliente comprou essa cota, o que cai na conta dele cai sem tributação de imposto de renda. Então, se ele vai receber 45, 50, R$1 por cota, isso vai cair sem tributação de imposto de renda. Se o cliente comprar e vender um fundo imobiliário com lucro, aí vai incidir 20% sobre o ganho de capital. E aqui nessa regra não tem aquela margem de tolerância que a gente tem em renda variável, né, de R$20 mil por mês. Então, havendo essa negociação com lucro, aí incidiria 20% sobre o ganho de capital. Mas a distribuição de rendimentos ela é isenta. E não tem limite, é isenta em qualquer valor. Limite. A gente tem cliente aqui na XP que recebe R$176 mil por mês de distribuição de proventos. E qual o público que, em geral, acaba comprando cotas de fundos imobiliários? A pessoa que quer, por exemplo, viver de renda, como nesse caso, por exemplo, um desses clientes, ou tem algum outro nicho específico que vocês encontram no geral? Eu particularmente vejo aqui na base um viés muito grande de clientes que buscam renda, que já são uma faixa etária um pouco mais avançada, ali entre os 50 e 60 anos, mas a gente vê uma diversificação grande dessa base. Tem todos os perfis. Vou explicar por quê. Isso deveria compor um asset allocation do cliente. Então faz sentido até, para mim faz bastante sentido fundos imobiliários, porque é uma exposição em ativos reais que deveria compor o asset allocation geral do cliente. Então o cliente deveria ter lá renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, diversos outros tipos de produtos, cambial, dólar, ouro, que seja, que componham o asset allocation ali dentro do portfólio dele. Fundos imobiliários deveria ser um, porque você consegue essa exposição no ativo real, consegue valorização de médio e longo prazo, tudo que a gente já abordou até aqui. Então, ela não deveria ficar segmentado só para o cliente que quer aquela aposentadoria, né? Mas isso é para um cliente que tem uma carteira um pouco maior de recursos, que aí ele pode buscar diversificação. Para um pequeno investidor, fundos imobiliários faz sentido? Vale a pena? Vale. Eu acho que vale a pena. Eu acho que você consegue uma exposição boa para absorver a retomada que o Brasil deve ingressar agora nos próximos anos, com um risco um pouco menor, que a gente comentou. É um pouco menos arriscado do que a Bolsa, o retorno um pouco maior do que o que seria numa renda fixa. Considerando que a taxa de juros agora está muito baixa, a gente deve ver nas próximas reuniões a Selic escorregar para baixo de 7, produtos alternativos como fundos imobiliários eles ficam extremamente atrativos. Então, eu acho que mesmo para o pequeno investidor, é difícil você achar uma argumentação que justifique o fato dele não ter fundos imobiliários. Eu acho bem atrativo. Legal. Temos perguntas do pessoal hoje aqui, não? O Jaézer Carvalho ele quer saber mais sobre os riscos dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário ele tem um risco, esses fundos de tijolo, um risco principal que é a execução, ou seja, o rumo da atividade econômica. Se a gente tiver frustração na atividade econômica, se a atividade econômica não embalar como a gente acha que vai, e ela retrair, muito provavelmente a taxa de vacância aumenta, o preço do aluguel cai e, consequentemente, a distribuição de proventos do fundo cai. Outro ponto, a gente tem riscos de mercado, ou seja, riscos macroeconômicos. Se a gente tiver um repique na taxa de juros, como a gente teve uma queda abrupta desde do final de 2014 para cá, mas se a gente tiver um repique, ou seja, uma onda de desconfiança com relação à situação fiscal do Brasil, uma onda de desconfiança com relação a possíveis reformas, e a taxa de juros suba de forma expressiva, naturalmente os fundos imobiliários vão reagir negativamente. Então, do mesmo jeito que eles reagiram positivamente nesse cenário mais benéfico, se acontecer um movimento desse, eles reagem negativamente. De novo, é um ativo de risco, ele oscila menos do que a Bolsa, mas oscila. Então, se a gente tiver um cenário adverso, eles vão, de fato, mostrar uma performance negativa. Legal, Jean, eu queria falar um pouco agora também da carteira de fundos imobiliários da Rico, né? Nesses últimos meses a gente tem conversado bastante em uma parceria legal e no mês de outubro nós tivemos uma performance bastante interessante na carteira, dada a entrada especificamente de um fundo que teve uma performance
bastante interessante. E agora em novembro também surgiu uma outra oportunidade. Eu queria que você falasse desses dois fundos especificamente e se ainda vale a pena entrar em algum deles. Tá. Acho que o primeiro grande salto foi o do BCFF, né, que é um fundo de fundos do BTG. A gente colocou na carteira fundamentando em dois principais pontos, que era o desconto que ele tem para o valor patrimonial e a distribuição de rendas que ainda era atrativa. O BCFF ele era um caso que quase único no IFIX, era uma compra gritante. A gente não imaginava que ia andar tão rápido, o fundo subiu 10% no primeiro mês. Mas não é normal para um fundo imobiliário. O que não é normal. Se uma rentabilidade de 10% ao mês num fundo imobiliário não é normal, isso não deveria, não é a média. Tanto que a nossa carteira também descolou significativamente do IFIX, o IFIX nesse período subiu 0,2%, muito pouca coisa, que é uma rentabilidade bem corriqueira. Só que o BCFF ele tem uma característica muito peculiar, que ele tem lucros acumulados embutidos na carteira, de modo que quando o gestor começar a mexer nisso, ou seja, reciclar esse portfólio, toda vez que ele fizer uma venda com lucro contábil, isso vai gerar proventos a serem distribuídos. Então o rendimento do BCFF ele deve se manter bom por um período longo. Então mesmo depois dessa alta de 10%, a gente imagina que ele tem um espaço bom para andar. Ele andou 10% e chegou a 76% mais ou menos, ele deve ir tranquilamente até 82, 86, sabendo que o valor patrimonial dele, na verdade, é 88. Esse é o valor por cota, né? Isso, falando em valores por cota. Então, a gente ainda enxerga um espaço muito bom para o fundo andar. Até ele normalizar a distribuição de rendimentos com o que for a média, com o que é a média aí do IFIX, que é em torno de 7%, 6,8%, 7%, e ele hoje em dia ainda está pagando quase 8%, mesmo depois dessa alta. Então, é um fundo que deve continuar numa atuada boa, a gente manteve na carteira também. Eu acho que é um fundo bem diversificado, também é uma oportunidade interessante para quem está começando. O segundo movimento foi troca do BB Progressivo pelo fundo da 20, no nosso caso. O fundo da 20, que é um fundo de shoppings, ele tem essa característica que a gente comentou de ser muito resiliente. O fundo da 20 ele já nasceu com 6 shoppings no portfólio, todos os shoppings são maduros, todos os shoppings são localizados em regiões bem adensadas, com mais de 1 milhão de habitantes, então ele tem um mercado cativo ali. Que dá uma sustentação para esse portfólio. A gente acha que a economia voltando, esses ativos vão se beneficiar bastante, vão ter um aumento de vendas por metro quadrado. A gente já viu isso nos últimos trimestres, é possível acessar o site de RI desse fundo e acompanhar a planilha de fundamentos. Então a gente já viu isso no último trimestre e isso deve continuar acontecendo de modo que a receita do fundo deve ser crescente e a distribuição de rendimentos dele idem. Então é um fundo que a gente enxerga bastante oportunidade com um grau de resiliência muito maior. Esses fundos de shopping, se a gente tiver um solavanco na economia, eles tendem a sofrer menos do que os outros tipos de produtos, como laje corporativa e um galpão logístico, dado a diversificação que ele tem. Se sair um cliente de um prédio como esse que a gente ocupa, vai representar 30% de ocupação. Se sair 1 ou 2 clientes dentro de um shopping, o mix é tão pulverizado que isso aí vai ser quase que imperceptível. Tá? Então é um fundo bem interessante. Você falou de cota, a Sheila pergunta valor mínimo para fazer um investimento em fundo imobiliário. No limite, o mínimo seria uma cota. Né? E aí você tem diversos tipos de fundos, cada um tem um preço diferente pela parametrização da quantidade de cotas. Tá? Mas eles giram em torno de entre 80 e 100 reais, assim, na média, as cotas de fundos imobiliários, que seria no limite uma cota. Mas seria... Tem fundo de R$1, né? Tem fundo de R$1.000. Tem fundo de R$1.000. Mas mesmo assim, R$100 não é um valor exorbitante, não né? é. Porque às vezes quando a pessoa ouve você falar, acha que talvez seja um valor muito elevado. E a pessoa pode ir comprando ao longo do tempo. Eu acho que é bem tranquilo. A pessoa formar uma carteirinha e ir comprando ao longo dos meses. Não tem... Um outro ponto também disso é que as últimas emissões, pelo menos que a gente tem visto no histórico, elas partem de R$100. Né? Lá atrás, 2012, 2013, algumas emissões elas partiam até, sei lá, de R$1, de R$1.000, mas agora praticamente todos têm sido quase que unânime emissões a partir de R$100 a cota, né? Perfeito. Acho que agora está meio que convencionado. Agora, os fundos que já existem, quando eles fazem um follow-on, eles são obrigados a fazer referência à cota daquele momento. Né? Então, se ele já se valorizou muito, como aconteceu no Rio Bravo, ele saiu a 179,81 é porque ele já estava naquele patamar. Tinha sido lançado a 100 há muito tempo atrás, 1999, para ser mais exato. Legal.
Giancarlo Indec, a gente já está com o tempo super Estouramos estourado. já? Pô, excelente papo aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma edição número 2 aí de fundos imobiliários. Tem perguntas aqui do pessoal até específicas sobre alguns imóveis que eles têm, queriam saber. Acho que vai ficar para a próxima, mas quem tem interesse em saber um pouco mais sobre renda fixa e sobre fundo imobiliário, a plataforma da Infomoney Educação está com 50% de desconto até sexta-feira, é o Black Friday, inclusive o curso do Indec na Indec. Exatamente, o curso Como Aprenda a Investir em Renda Fixa, né, dado o programa aqui Como Vende Renda Fixa. Enfim, é uma oportunidade interessante para aqueles que querem saber um pouco mais sobre esse mundo de renda fixa. E como o Jean explicou, fundos imobiliários não é exatamente renda fixa, mas entra como bônus no curso de investir, saiba investir em renda fixa. Né? Então é interessante porque como tem muita gente que ainda confunde essa questão, acho que vale a pena não só de fundos imobiliários, mas lá também a gente fala, por exemplo, de fundos de previdência, de CDB, de poupança, de LCI, LCA e muitos outros ativos. Então é interessante, fica aí o convite para todos conhecerem, acessar, que a Verusca bem falou, a plataforma da Infomoney, aproveitar aí a semana do Black Friday, 50% de desconto na promoção de todos os cursos. Até sexta-feira só, então não dá para enrolar muito, porque não vai ter extensão da promoção. A gente está com uma enquete no Instagram do Infomoney para saber se você investe em fundos imobiliários, até para a gente poder trazer o Giancarlo novamente para responder as perguntas de vocês. Muito obrigada pela audiência até aqui. Estaremos mais uma vez na terça-feira às 11 da manhã para falar com vocês sobre renda fixa. Até lá!